Olá, irmãos, estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje a videoaula de número 23. O assunto é o magistrado civil, que está lá na nossa revista de estudos bíblicos e doutrinários. Falar um pouco sobre esse tema, o magistrado civil, que se refere a pessoas que ocupam cargos no meio administrativo ou políticos e tem para tanto poder e autoridade, fica um pouco difícil nos nossos dias de hoje. Governantes, magistrados, políticos, tamanha é a corrupção instalada nesse meio e o grau de imoralidade que atinge a maioria deles. É muito triste essa situação que nós temos, mas não é um privilégio somente dos nossos dias. Há poucas semanas atrás, o reverendo Francisco ele pregou em Miqueias, que denunciava o povo judeu, entre tantos de seus pecados, o pecado da ganância e da exploração para com os humildes. Os demais profetas, eles também relataram, denunciaram a carestia e a subjugação do povo pelos reis. Diante disso, então, irmãos, cabe duas perguntas para nós. A nossa obediência, a obediência do povo às autoridades, ela deve ser passiva e cega? É uma pergunta. Segunda pergunta, o povo deve cobrar das autoridades uma postura condizente com suas funções e, se necessário, substituí-los? É a segunda pergunta, né? As respostas nós vamos obter ao longo da lição com as informações e através dos versículos bíblicos que nós vamos aqui ler. Veremos essas respostas, então, e no finalzinho a gente vai ter então uma conclusão e uma resposta, eu creio que assertiva, para essas duas perguntas. Então, irmãos, nós vamos estudar 3 pontos nesta lição. O primeiro ponto diz respeito ao ofício e exercício de magistrado civil. O segundo ponto vai falar sobre os deveres do magistrado para com o povo. E o terceiro ponto, os deveres do povo para com o magistrado, para com as nossas autoridades. Então vamos lá para o primeiro ponto, tá? O ofício e exercício de magistrado. Qual que é a função do magistrado? O que ele deve desenvolver, o que ele deve fazer, as suas atribuições, como deve se portar o magistrado. Então, primeiramente, é importante a gente fundamentar que toda autoridade ela é constituída por Deus. E vamos ler a Confissão de Fé de Westminster, lá no seu capítulo 23, o artigo 1º. Vamos ler então, tá? Que diz assim, olha: Deus, o Senhor Supremo e Rei de todo o mundo, para a sua própria glória e para o bem público, constituiu sobre o povo magistrados civis, a eles sujeitos, e para este fim os armou com o poder da espada, para defesa e incentivo dos bons e castigo dos maus feitores. Então, toda autoridade foi constituída pelo Deus Supremo, o nosso Senhor. Lá em Romanos, no seu capítulo 13, no versículo 1, diz assim, olha: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, Paulo falando aos romanos, era um momento difícil, perseguição dos judeus pelos romanos, pela guarda romana, pelos governadores, imperadores. Mas ele vem e fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Nós temos que estar submissos, sim, porque não há autoridades que não proceda de Deus. Deus a tudo governa, de maneira que tudo o que acontece é por sua soberania, irmãos. Lá em João, no seu capítulo 19, versículos 10 a 11, diz assim, olha: então Pilatos o advertiu a Jesus: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso
quem me entregou a ti, maior pecado tem. Olha, irmãos, Pôncio Pilatos, ele era um procurador romano, né? Ele tinha autoridade, sim, para libertar Jesus, se quisesse. E Jesus reconhecia o plano e a soberania de Deus, que incluía, além da perversidade do povo judeu que o acusou, né, até a covardia de Pôncio Pilatos, que simplesmente lavou as mãos, deixando a cargo do povo o julgamento de Jesus. Tudo isso, logicamente, estava nos planos de Deus. De maneira que toda autoridade, então, ela é constituída pelo Senhor nosso Deus. E ainda no ofício e exercício do magistrado, ele deve visar a promoção da justiça e a garantia da paz social. As nossas autoridades, elas têm que promover a paz social, sim, tá? Através da justiça, através de fazer as coisas corretas, as coisas certas, serem justos. De que maneira? Defendendo os bons, sim, protegendo, defendendo os bons e punindo os maus feitores, dando-lhes a devida paga aos maus feitores, de maneira que os bons serão contemplados e os maus feitores, esses serão punidos. Lá em 1 Pedro, lá no seu capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim, olha: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos maus feitores, como para louvor dos que praticam o bem. Pedro aqui ele vem enfatizar, irmãos, uma submissão e obediência voluntária às autoridades. No caso do rei aqui, seria o imperador, quer seja os demais e quer seja as demais autoridades, cuidando para não transgredirmos as leis de Deus. Então, irmãos, nós temos que nos submeter às autoridades. Podemos até protestar, algumas coisas assim, mas nós temos que respeitar as nossas autoridades. Isso é uma ordenança divina, como acabamos de ler, tá? Ainda essa questão do ofício e do exercício do magistrado civil, aos servos de Deus é lícito também exercer cargos de magistrados. Ou seja, o cristão ele pode sim exercer um cargo de magistrado, ele pode concorrer a um cargo político, ele pode assumir um posto maior, tá? No governo, no magistério, sim, no magistrado. Ele pode sim ser um policial, uma autoridade. Ao contrário do que muitos pensam, que acham que tem que ser separado. Não, seria ótimo se nós tivéssemos mais pessoas cristãs nesse meio. Vamos ver lá na Confissão de Fé de Westminster, lá no seu artigo 2º. Vamos ler, fala assim, olha: aos cristãos é lícito aceitar e exercer o ofício de magistrado, sendo para ele chamados, e em sua administração, como devem especialmente manter a piedade, a justiça e a paz. Então, é perfeitamente lícito ao cristão, sim, exercer um cargo desse, e estando lá, promover a ordem, a paz, né? Não mudar sua cabeça não, tá? Isso que é importante. Vamos aqui fundamentar com algumas passagens bíblicas, na verdade uma só, está lá em Daniel, no seu capítulo 6, versículo de 1 a 3. Olha só: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas, que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, 120 sátrapas e 3 presidentes, então cada um deles, né, tomando conta de 40 sátrapas, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Olha só, Daniel ele se destacou
entre os presidentes e entre os sátrapas. Tá? Daniel ele já havia ocupado outros cargos, como quando revelou o sonho de Nabucodonosor e tornou-se governante de toda a província da Babilônia. Ele quase também se tornou o terceiro homem no governo de Belsazar, quando ele revelou as escritas na parede, interpretou na verdade as escritas na parede. Só não foi porque o rei ele foi morto. E como nós acabamos de ler, ele tornou-se presidente dos sátrapas no governo de Dario. Contudo, ele nunca se curvou, embora ocupando vários cargos, como ocupou de destaque, ele nunca se curvou às coisas erradas, nunca fez concessões e até por isso foi parar na cova dos leões, por se recusar a orar somente ao rei no prazo de 30 dias. Mas a palavra diz que Deus honrou Daniel e ele prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro. Olha que exemplo maravilhoso para nós, o exemplo de Daniel, que desde a sua juventude já ele se absteve das carnes, comendo só legumes, por uma questão dele mesmo, né? Sempre fiel ao Senhor nosso Deus, nas suas orações, nunca se deixou corromper, de maneira que Deus o honrou e colocou em cargos, com certeza necessários para ajudar no reino. A mão de Deus reconhecendo, e Daniel honrou. Que maravilha! O segundo ponto que eu quero passar para os irmãos vai falar sobre os deveres do magistrado para com o povo. Então nós falamos sobre a questão do ofício, do exercício do magistrado, tá? O que como deve ser, como deve se portar uma pessoa que exerce isso, e agora os deveres do magistrado para com o povo. Vou fazer um resumo aqui do artigo 3º da Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 23. Fala assim, olha: os magistrados civis, as autoridades, os administradores, a magistratura, não podem tomar sobre si a administração da palavra e dos sacramentos. Tem o dever de proteger a igreja de nosso comum Senhor, sem dar preferência a qualquer denominação cristã acima das outras. E nenhuma lei de qualquer estado deve interferir, impedir ou embaraçar o seu devido exercício entre os membros voluntários de qualquer denominação cristã, segundo a profissão e crença de cada uma. E é dever dos magistrados civis proteger as pessoas. É o que está escrito aqui no artigo 3º da Confissão de Fé. Bom, lá em Provérbios, seu capítulo 8, versículo de 14 a 16, que é o texto base da lição, fala assim, olha: meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza, por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Então, o conselho, a verdadeira sabedoria vem do Senhor, Ele é a verdadeira proteção, é a fortaleza, e através dele é que reinam os príncipes, os reis, a justiça é imposta a todos, através dos príncipes, dos governos, dos nobres, e assim é colocado o juízo sobre toda a terra. Nesse segundo ponto, sobre os deveres do magistrado para com o povo, um desses é reconhecer, como nós acabamos de ler, a sujeição de Deus nas suas vidas. Embora muitos deles não creem nisso, acham que estão lá porque são capacitados, são os melhores, são os bambambãs, mas na verdade estão lá, como acabamos de ler, por conta do Senhor nosso Deus. Ele sim é que coloca todos os seus devidos lugares, Ele que nomeia as pessoas, é por intermédio dele que se governam. Mesmo que eles não creiam nisso, mesmo que sejam pessoas
que não têm religião, muitas vezes ateus, mas estão lá porque assim Deus quis. Outro ponto ainda dentro dos deveres do magistrado é que eles devem garantir a prática religiosa e coibir preconceitos e perseguição, como nós acabamos de ler. Eles têm que garantir essa prática religiosa e coibir os preconceitos e a perseguição. Vamos ver uma passagem, está lá em Atos, no seu capítulo 26, versículo 1, diz assim, olha. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se desses termos. Paulo foi preso, então o rei concedeu a ele que ele se defendesse e ele expôs a sua defesa. Ainda em Atos, no 26, do 30 ao 32, diz assim, ó, a essa altura levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo, este homem nada tem feito possível de morte ou de prisão. Mas Paulo estava preso. Eles haviam prendido Paulo. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse, este homem bem que podia ser solto se não tivesse apelado para César. O reverendo Wellington, na semana passada, ele iniciou uma série de sermões no livro de Atos, começou com Atos 20, onde o apóstolo Paulo relata a sua intenção de ir a Jerusalém para comemorar o Pentecostes. E no capítulo 21 registra a sua chegada lá, onde ele foi preso por conta de falsos testemunhos, acusações de judeus, por conta de o perseguirem, por pregar a Cristo, pregar a ressurreição. Também falaram que ele entrou no templo com pessoas gentis, isso era dado a entrar no templo judeus, de maneira que Paulo foi preso. Tá? Paulo foi preso, ficou preso, primeiramente em Cesareia, depois por apelar, ele foi preso em Roma, onde ficou por 2 anos em prisão domiciliar. Os governadores da época, o Félix, Festo e o próprio rei Agripa, como nós acabamos de ler, poderiam sim ter soltado Paulo, pois tinham poder para isso e deveriam preservar o direito e a liberdade de religião. Mas não o fizeram. E não é assim que devem agir os nossos governantes, nossas autoridades. Elas devem garantir esse direito, porque faz parte inclusive da nossa Constituição. O direito de crença, a liberdade de cultuar, e nós temos que a isso defender, porque muitos não se sentem confortáveis com isso, pessoas não cristãs, e a todo tempo querem se intrometer nisso. Mas não cabe às nossas autoridades essa intromissão, como acabamos de ler, e sim preservar os nossos direitos, a liberdade de culto de cada um. E também os magistrados não devem intervir na fé e nem tomar para si a administração da palavra e sacramentos. Isso não compete às autoridades civis. Nós temos as nossas autoridades eclesiásticas que já fazem isso. E é da sua competência e é do seu dever. Mas não compete aos magistrados, às autoridades civis, agindo dessa maneira. Vamos ver um exemplo disso que eu estou falando. Está lá em 2 Crônicas, lá no seu capítulo 26, versículo de 16 a 18. Fala assim, ó. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote de Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens de maior firmeza. Aliás, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, o rei Uzias que entrou para fazer isso. E disse assim, olha, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Então não competia ao rei Uzias, mas sim aos sacerdotes. Era função dos sacerdotes queimar incenso.
E aí eles falam assim: sai do santuário, porque transgredistes, e nem será isso para a honra tua da parte do Senhor nosso Deus. E ainda falaram para o rei Uzias: sai daqui, porque você transgrediu as leis do Senhor. Olha, irmãos, o rei Uzias, para quem não leu, é muito interessante essa passagem e dá um sermão tremendo, né? O rei Uzias, ele diz a palavra que ele fez o que era bom perante o Senhor. E Deus assim o fez prosperar. Deus o ajudou na batalha uma batalha dura contra os filisteus, a qual ele venceu. Ele edificou torres, cavou cisternas, ele tinha campos férteis, plantações, desenvolveu a agricultura no seu reinado, de modo que ninguém passava fome. Tinha um exército de mais de 300 mil homens, todos eles com capacetes, escudos, lanças. Desenvolveram torres, lançadores de flechas e de pedras, tipo aquelas catapultas. Isso foi tudo desenvolvido por ele, de maneira que a sua fama ela foi muito longe no reinado e tornou-se muito forte. Mas, irmãos, a soberba, o poder subiu à sua cabeça, de maneira que ele sentiu-se confortável de adentrar no templo e ele mesmo queimar incenso, que só competia aos sacerdotes. Olha só, e a mão de Deus pesou tão forte sobre ele que ele tornou-se leproso, e quando morreu, nem enterrado foi no espaço reservado aos reis, ele foi enterrado no campo, longe dos reis. Olha que tragédia, um rei que Deus abençoou com toda a capacidade administrativa, a inteligência militar, estratégias, agricultura, desenvolvimentos de armas, quantas coisas. Mas a soberba subiu a sua cabeça. Isso acontece muito no nosso meio, quando as pessoas atingem um certo patamar, atingem um certo posto e se esquece até de onde vieram. E a soberba, ela derruba as pessoas. Portanto, a gente tem que estar sempre cuidadoso nesse sentido. Ainda quanto aos deveres do magistrado para com o povo, os magistrados eles devem ser imparciais. Eles não têm que ser tendenciosos nem para um lado e nem serem tendenciosos para o outro lado, mas sim imparciais, ou seja, tomar sempre a verdade como justiça, as coisas certas como justiças. Lá em Êxodo, lá no seu capítulo 23, versículos de 6 a 9, fala assim: não perverterás o julgamento do teu pobre na sua casa, da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Também suborno não aceitarás, porque o suborno cega até o perspicaz e perverte as palavras do justo. Também não oprimirás o forasteiro, pois vós conheceis o coração do forasteiro, visto que fostes forasteiros na terra do Egito. Olha só, né? As regras, as leis, elas não deveriam ser distorcidas em benefício de alguns. Deveriam ser aplicadas de maneira correta. As queixas, acusações, elas deveriam ser sinceras, não deveriam se levantar falsos testemunhos, jamais aceitar subornos para beneficiar uma parte numa certa acusação, num certo negócio. Lá em Deuteronômio, lá no seu capítulo 17, 18, diz: para os juízes e oficiais julgarem o povo com reto juízo, não fazendo acepção de pessoas, tanto faz ser o branco, ser o preto, o mulato, ser o forasteiro, ser o judeu, ser um cristão ou não cristão, não fazendo acepção de pessoas, não torcendo a justiça, ou seja, dando um jeitinho de ir lá na justiça encontrar uma regrinha para poder beneficiar outrem. Não, e nem aceitando suborno, irmãos. Olha só como tem que ser a justiça. Aí eu pergunto,
É assim que tem acontecido nos nossos meios de hoje? Nem sempre, né, irmãos? A gente vê tanta coisa aí errada, né, na televisão, tanta coisa errada, não deveria ser assim. Mas, pelo pecado do homem, já naquele tempo, Moisés já apontava para isso, alertava para essa situação. Deus falando a Moisés para que falasse ao povo, porque isso já existia, isso está no ser humano, é fruto do pecado, e nós temos que estar sempre alertas a isso. E as autoridades, muito mais, porque elas é que estão julgando, e devem ser imparciais. Ainda o magistrado, ele deve garantir os direitos individuais e a paz social. Nós temos os nossos direitos, isso tem que ser garantido na nossa Constituição e preservar a paz. Romanos 13, lá no seu capítulo 3 a 4, fala assim, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Ou seja, fazemos o bem, não temos por que temer. Temos que temer quando estamos fazendo coisa errada, estamos sendo desordeiros. Queres tu não temer as autoridades? Está perguntando. Você quer não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Ou seja, em outras palavras, ande na linha, irmão. Ande conforme as leis. Visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, a justiça, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. Olha só, né? Ministro de Deus. Deus usa as autoridades que por ele são instituídas, tá? Para vingar e castigar aquele que procede, aquele que pratica o mal incorretamente. Então temos que andar corretamente. Está aqui na palavra, né? A pergunta, queres não temer a autoridade? Faz o bem, pratica o bem. Muitas vezes as pessoas andam de maneira errada, andam à margem das leis, praticam coisas erradas, são punidas e reclamam. A gente pode até não concordar com certas leis, a gente pode até não concordar com os nossos governantes. Existem outras maneiras de nós protestarmos, mas não é transgredindo as leis que nós vamos estar corretos. Muito pelo contrário, nós estamos errados, nós estamos fora da lei. Uma vez que nós estamos transgredindo a lei, a palavra já fala, nós estamos errando, nós estamos fora da lei e, portanto, podemos ser punidos, sendo vingador. As autoridades, elas devem existir em benefício da sociedade, irmãos. Mesmo que os governantes não sejam cristãos, mas tem que preservar a lei, garantir os nossos direitos. Deus, ele estabelece como vingadores, os estabelece como vingadores, para exercer justiça em nosso lugar. Que bom, né? Tem coisas que não compete ao cristão não praticar justiça, né? E Deus então estabelece esses homens para serem os vingadores, punir e castigar os que praticam o mal, de sorte que isso nos ajuda a termos paz com o Senhor nosso Deus. E o terceiro e último ponto dessa lição, irmãos, vai falar sobre os deveres do povo para com o magistrado. Nós até agora falamos, né, os deveres do magistrado para com o povo. Agora tem os nossos deveres para com o magistrado. Mas nós temos deveres para com o magistrado? Temos sim. Como não temos? Nós temos sim. Primeiro é que ninguém gosta, né? Pagar tributos e impostos. Mas é muito pesado os tributos. É um fardo muito grande para nós. Não deveria ser assim. Eu até concordo. A gente pode não concordar com as altas taxas, são altas taxas mesmo, que não são, deveriam ser cobradas, no caso, e ser revertidas para nós, e nem sempre são revertidas para a sociedade, porque esse é o princípio, tá? O governo tem que cobrar taxas de nós para ter um dinheiro para reverter para a sociedade. Isso não acontece na maioria dos casos. Eles cobram, recebem e um pouco eles vão reverter. Não deveria ser assim. Mas nós podemos até não concordar, tá? Como já disse, nós temos outras maneiras de protestarmos, mas temos que cumprir sim com as nossas obrigações de todo cidadão.
nossas obrigações morais, éticas e civis, tá? Romanos 13, lá no seu capítulo, Romanos 13, nos versículos 6 e 7, fala assim, olha: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Então, tem que pagar os tributos. Pagar a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, Paulo, mais uma vez falando aos romanos, as cargas tributárias eram altas, os tributos eram altos, os impostos eram sim, como sempre foi. Mas temos que pagar. Tributo é tributo, imposto é imposto. Está aqui na palavra. E se nós cremos na palavra, e eu creio que os irmãos também creem, nós temos que ir de acordo com a palavra. E certamente nós viveremos dias felizes. Por último, os deveres do povo para com o magistrado também é reconhecer e se sujeitar às autoridades e leis. Como já falei, né? Tito lá no seu capítulo 3, versículo 1 fala assim, ó: lembra-lhes que se sujeite aos que governam. As autoridades sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra. Então nós temos que nos sujeitar aos nossos governantes, às autoridades, sermos obedientes e sujeitos a toda boa obra. E também, um ponto muito importante é nós intercedermos e honrarmos as nossas autoridades. Diz assim lá em 1 Timóteo, no seu capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridades, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Paulo, na carta a Timóteo, exortando, na verdade, a prática de súplica pelos nossos governantes, orando por eles, porque se eles estiverem bem, governando de uma maneira boa, sadia, sob a mão de Deus, certamente isso vai refletir na nossa vida e nós vamos viver dias tranquilos. Pior quando eles não se entendem, se brigam e viram uma baderna. Sobra para quem? Só para nós. Então nós temos que ter essa prática de intercedermos pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes. Ainda 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 17 fala assim, ó: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então nós temos sim que honrar os nossos governantes, respeitá-los, temos que temer sim a Deus, não os governantes, porque eles estão lá colocados por Deus, mas quem governa a tudo e a todos nós é o Senhor nosso Deus. Mas temos sim que honrá-los, respeitá-los como autoridades que são. Como nós respeitamos os seres humanos, temos que respeitar também as autoridades, dessa maneira. E como eu já havia lido aqui em Tito 3, capítulo 3:1, vou ler novamente, a questão de nos sujeitarmos às autoridades. Lembra-lhes que se sujeite aos que governam, às autoridades. Sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Nós temos que obedecer, nos sujeitar às nossas autoridades. Nós não temos que agir de uma maneira errada, tá? Não temos que ser coniventes com o pecado, com coisas erradas, com coisas que nos agridem espiritualmente, ir contra os nossos conceitos morais, éticos, contra a nossa religião. Isso não. Mas no tocante aos demais assuntos, nós temos sim que respeitá-los, sim. E como já disse, nós temos ferramentas quando isso estiver assim de uma maneira insuportável, tá? Bom, diante disso, e já caminhando para o final da nossa lição, lembro das perguntas, duas perguntas que eu fiz lá no comecinho da nossa lição. A primeira delas fala assim, olha: a obediência do povo às autoridades, ela deve ser passiva e cega? Cada um pode tirar sua conclusão agora diante de tudo isso que nós falamos, essa gama de informações que foi colocada para os irmãos. Eu respondi aqui de uma maneira
não quer dizer que os irmãos concordem, mas é uma visão minha sobre isso, né? A obediência deve ser cega e passiva? Não. Nós devemos respeitar e obedecer às autoridades, mas evitar a passividade diante das injustiças. Se nós estamos vendo só injustiça, nós não podemos ficar passivos, braço cruzado. Temos que fazer alguma coisa, buscando sempre os meios legais para a promoção da paz, justiça, direitos individuais e liberdade de expressão. Então não podemos ficar de braços cruzados, temos que fazer alguma coisa, tá? Temos que nos manifestar, mas através dos meios legais. É dessa maneira que nós temos que nos movimentar. Não ficar assim, tudo bem, vai ser assim, não vai mudar. Não, não vai mudar se nós não mudarmos a nossa cabeça. Mas se a partir do momento que nós temos consciência plena de como deve ser, e nós acabamos de ler agora, em termos bíblicos, como devem ser os governantes para com o povo, qual que é o seu ofício, qual que é o seu exercício, como nós devemos nos portar diante dos nossos magistrados. Quando nós temos conhecimento, passamos a entender como isso deve ocorrer, nós sim podemos cobrar deles uma maneira correta, um procedimento justo e íntegro. A segunda pergunta: o povo deve cobrar das autoridades uma postura condizente com suas funções e, se necessário, substituí-los? A minha resposta, cada um tem uma, né? Sim. Nós não devemos ser coniventes com atos ilícitos, jamais. Lembram de Daniel? Daniel não foi conivente em nenhum momento com atos ilícitos. E Deus abençoou e ele prosperou. Errôneos, imorais, e nós devemos cobrar uma postura correta e mudança de atitude dos nossos governantes, nossas autoridades. E, se necessário, irmãos, a sua substituição. Aquilo que não está bom tem que ser mudado. Aquilo que não funciona tem que ser consertado. Uma boa ferramenta é o voto, que não deve ser usado como moeda de troca. Nós temos o voto. Então, se votamos uma autoridade, um prefeito, um vereador, um deputado estadual, federal, senador, presidente, e nos decepcionou, erramos uma vez, não vamos errar duas, né? Na próxima, os irmãos já sabem o que tem que ser feito, né? É dessa maneira, é uma boa ferramenta, tá? Temos nossos supremos, os juízes podem interceder sobre nós também, mas o nosso voto ele não pode ser uma de troca, né? Trocar o voto por uma camiseta, não, uma coisa está nas nossas mãos. Então nós temos que exercer, sim, esse nosso poder através do voto. É muito importante. Bom, concluindo, diante de tudo isso que nós aprendemos nessa manhã, uma conclusão, um desfecho final. Primeiro, as autoridades, elas são instituídas por Deus. Deus, sim, colocou cada um deles lá. Saiba disso, né? Colocou os bons e até os maus também. E nós temos que entender o que Deus está querendo mostrar para nós naquele momento. O que precisamos fazer para que isso mude, muitas vezes. Está em nós, mas Deus colocou lá. Segundo, eles devem visar e garantir a paz, a justiça e o bem das pessoas. Nossos governantes estão lá para isso. Não é para promover guerra, injustiça, maldade no nosso meio, não. Pelo contrário, é para promover a justiça, a paz e o nosso bem-estar. O bem-estar das pessoas. E o que é o bem-estar das pessoas? Uma vida tranquila, sabe? As pessoas terem o que comer, terem aonde dormirem, ter um trabalho digno. É dessa maneira que você visa o bem-estar das pessoas. Poderem ser atendidas nos hospitais. É dessa maneira que as nossas autoridades estão lá. Senão, não teriam por que estarem lá. Terceiro, devem ser imparciais e defender o princípio da liberdade religiosa. Esse ponto é muito importante. Elas têm que ser imparciais e defender o princípio da liberdade. Nós temos a liberdade religiosa no nosso país. Amém, aleluia. E temos que continuar atentos, vigilantes, para que isso não mude. Para que possamos cultuar o Senhor nosso Deus
de uma maneira livre, como em muitos países isso não acontece. Aqui, graças a Deus, nós temos. Outro ponto, devemos reconhecer a sua autoridade, honrá-los e interceder por eles. Devemos sim reconhecer nossas autoridades, como disse, nós temos que honrá-los, respeitá-los e também orar por eles, para que possamos ter uma vida tranquila, como já disse. E o último, não nos conformarmos com a justiça. Não ficarmos naquela, é assim mesmo, não vai mudar, sempre foi assim. Não vamos se conformar. Para isso já dei aqui umas instruções anteriormente, qual que seria a maneira correta de nós fazermos isso, sempre baseados na lei, sempre os mecanismos legais, irmãos. É dessa maneira que nós vamos viver uma vida tranquila, é dessa maneira que nós podemos honrar a magistratura civil. Amém? Que Deus assim abençoe os irmãos e tenham todos um bom dia.